Olá, meus queridos. Um dos assuntos que eu tenho pensado bastante nesses últimos dias é sobre a questão da desigualdade. É interessante como a desigualdade, por incrível que pareça, é um princípio bíblico. Eu sei que essa questão ideologicamente dividiu o nosso mundo e ainda divide muitas opiniões. Mas o mais importante em relação à desigualdade é a maneira como nós lidamos com ela. E pensando sobre isso, eu me deparei com duas histórias, com dois legados: a história de Caim e a história de José. É interessante que quando nós somos confrontados pela desigualdade, daí surge a comparação, então nós nos vemos numa das maiores provas da nossa vida, que é a prova da inveja. É interessante a maneira como Caim e como José lidaram com a questão da desigualdade. Quando a gente olha para o legado de Caim, ele se comparou com seu irmão. O maior problema de Caim não foi apenas o seu insucesso em servir a Deus, mas o sucesso do seu irmão. E ele não suportou isso. Isso levou ele a uma inveja implacável. É interessante como muitas vezes a gente minimiza o poder da inveja. A Bíblia fala assim: cruel é o furor, pesada a ira, mas quem pode parar diante da inveja? A inveja de Caim foi tão implacável que, por mais que Deus tenha tentado ensiná-lo, corrigi-lo, pará-lo, impedi-lo, ainda assim ele escolheu esse trágico caminho de se tornar um fraticida. Por isso que lá em Judas, no versículo 11, a Bíblia fala sobre o caminho de Caim, pessoas que tomaram o caminho de Caim, o caminho da inveja. Então ele fracassou numa das maiores provas da sua vida, quando teve que lidar não apenas com o seu insucesso, mas com o sucesso de uma outra pessoa. Então acabou se tornando um fraticida. Por sua vez, quando a gente olha para a história de José, é interessante que eu sempre digo que José é o Abel que não foi assassinado. Então ele foi vítima também da inveja dos seus irmãos. Seus irmãos tentaram assassiná-lo, simularam a sua morte, pegando aquela capa de muitas cores que havia recebido do seu pai, demonstrando claramente a preferência que o pai tinha por ele. Então eles não suportavam isso, venderam ele para os ismaelitas, onde ele se tornou escravo de Potifar lá no Egito. Mas é interessante que ali José, ele começou o duro caminho da superação. Aos poucos ele foi se tornando um homem totalmente confiável, passou a administrar toda a casa de Potifar. Então de repente vem mais uma terrível rasteira, quando ele é provado na sua lealdade, na sua integridade, resistindo a todas as seduções da esposa de Potifar. Inclusive ele chega a absurdizar aquilo, dizendo: como poderia eu ser infiel a Deus, ser infiel a Potifar, cometendo uma coisa assim tão terrível? Bom, dessa forma ele acaba sendo caluniado, e por causa da sua lealdade, então agora ele vai para o fundo do poço, lá no cárcere. Foram mais de 12 anos ali, mas da mesma forma José opta pelo caminho da superação. Aos poucos ele vai ganhando a confiança do carcereiro, se torna ali um homem que tinha a capacidade de revelar os sonhos das pessoas, o que o projeta para a principal oportunidade da sua vida. Quando Faraó tem aquele sonho, então, de uma maneira profética, ele desvenda o futuro, estabelecendo uma estratégia que colocou o Egito no centro do mundo. A partir disso, todas essas rasteiras que ele sofreu, quando foi vendido para a casa de Potifar, quando foi para o cárcere, agora também começando como servo na casa de Faraó, ele foi sempre escolhendo o caminho da superação, até que ele se tornou o administrador do celeiro do mundo,
um Zaphnat Paneah, o Salvador do mundo. Então, nós temos dois legados, dois caminhos que nós podemos seguir. Ou o caminho de Caim, o caminho da inveja, ou o caminho da superação, da competência, o caminho de José. Como é que você está lidando com a desigualdade? Deus te abençoe.